Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Vergonha, um livro que foi muito indicado lá no meu Instagram, no Instagram das Gels, que foi muito falado por vocês, muito comentado, as pessoas falavam coisas maravilhosas sobre esse livro e eu acabei tendo que ler, né? Então chegou finalmente o momento de eu contar pra vocês a minha opinião e a minha experiência com esse livro. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história, caso você não conheça, ou quiser saber a minha opinião sobre ele, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Antes de tudo, deixa eu me desculpar, minha voz tá um pouquinho estranha, tá um pouquinho fanhosa, porque minha garganta tá um pouquinho fechada, mas tô bem, tá bom? Esse tempo muito seco aqui no Rio de Janeiro, muito calor, o calor tá absurdo, e aí acabou afetando minha voz também. Então, mas eu tô bem, tá tudo ok comigo, só para vocês saberem por que da minha voz estar assim esquisita. Vamos lá, gente, deixa eu começar dando algumas informações sobre o livro e aí eu vou fazer um resumo da história e eu vou contar depois a minha opinião sobre o livro. Vamos lá. Primeiro ele é da autora, da Brittany T. Cherry. Ela é bem famosinha já, tem muito livro publicado, o povo ama os livros dela. Eu li só mais um outro livro dela, esse é o segundo que eu estou lendo. Ele foi publicado aqui pela editora Record com 420 páginas. Ele é um livro aí, tamanho bom, hein? Ele faz parte do gênero romance, drama, e ele foi publicado aqui no ano de 2019. Eu classifiquei ele com 3,5 estrelas. E já conto pra vocês por quê. Deixa eu fazer um resumo. O livro vai contar a história da Grace e do Jackson. Vou contar um pouquinho de cada e depois a gente junta as histórias dos dois. A Grace é uma mulher, ela tá ali, se eu não me engano, nos seus 30 anos, e ela tá passando por um divórcio. Ela tá se divorciando do marido dela. Estão juntos há muito tempo, há bastante tempo mesmo. Desde que ela era adolescente, eles estão juntos. Eles casaram também muito cedo, só que as coisas começaram a degringolar no casamento deles, principalmente depois que ela não conseguiu engravidar. Ela teve vários abortos e por conta disso isso foi afetando, obviamente, a ela, né? E a autoestima e naturalmente afetou o relacionamento. Ela ainda ama o marido, eles já estão separados há 8 meses, mas ainda eles não tinham assinado os papéis de divórcio. E agora, no início do livro, é o momento em que eles estão realmente começando a colocar um ponto final nas coisas, né? Ele falou assim, ó, já não dá mais, eles já vivem em cidades diferentes, ele trabalha como médico, ela é professora, então eles têm vidas, já estão vivendo uma vida aí separada há um bom tempo. E o que vai acontecer? Nesse início do livro, eles estão ali entregando a casa, vendendo a casa onde eles moravam e tá entrando ali num período de recesso, né? Recesso escolar, tá entrando nas férias de verão. Então ela decide passar as férias na cidade natal dela, né? E é justamente onde o marido dela tá trabalhando, que é uma cidadezinha pequena, mas pequena, né? E ele trabalha como médico nessa cidade. Então ela volta pra ficar com os pais, até pra avisar, né, pra contar, porque ninguém sabe o que tá acontecendo entre eles dois. Ninguém tem ideia de que eles estão separados e eles acreditam que eles estão vivendo em locais diferentes só por causa da questão do trabalho mesmo, mas ninguém sabe a verdade do relacionamento. E o que vai acontecer? Quando ela chega na cidade, é quando as coisas vão ficar mais claras para todo mundo. E assim, e eles também não estão se separando também apenas por conta dela ter ficado abalada com a questão dos abortos e tudo mais. Não, é porque o marido dela também traiu a pobre, né? Ela estava passando por várias coisas, o cara ainda vai lá e me trai a mulher. Mas ainda assim ela era apaixonada por ele. Bom, quando ela volta para a cidade dela, é o momento dela contar para toda a família a verdade sobre o relacionamento. Só que a Grace, ela não é uma pessoa qualquer na cidade. Ela é filha do pastor local e a família dela é uma família muito rica e muito poderosa e muito influente ali naquela região. Então imaginem, né? Tu tem toda essa questão, esse peso, né? De ser uma garota perfeita. A mãe dela exigia muito isso dela, né? Das filhas, elas são em duas meninas. E a mãe exigia muito que elas tivessem que elas fossem perfeitas, elas eram como se fossem a realeza daquela região. Então imagina
o quão pesado que era a vida da Grace, né? Então, por isso também que ela se reprime muito de contar a realidade do relacionamento dela. E quando ela chega na cidade, ela encara o fato de que as coisas não estão bem. E pior, né, gente? Assim que ela chega lá, ela descobre mais um caso de traição do marido dela. Não vou entrar em detalhes nessa situação. Mas ela descobre que o marido dela é muito mais desleal do que ela imaginava, né? Então isso faz que a cabeça dela entre em parafuso. Ela fica assim completamente desnorteada. Como é que esse homem tá fazendo isso comigo? Então, nesse momento em que ela tá ali completamente desnorteada, é quando ela bate de frente. Ela já tem um encontro com ele antes, mas é nesse momento em que eles vão ficar mais próximos, que é o Jackson. Ele aparece no momento em que ela precisava. Quem é o Jackson? O Jackson é a ovelha negra da cidade, basicamente. Na cidade, que é uma cidade pequena, né? Ele vive ali com o pai dele. Eles têm uma oficina, né, de carros. E o pai dele é o bêbado da cidade, é o cara que fica aí jogado nas sarjetas, que bebe demais, que se descontrola e cria diversas situações, vai preso, né, por conta da bebida. Então o pai dele é um caso muito sério e muito complicado mesmo. Então ele já tem essa relação difícil, né? Fora que o Jackson também, ele meio que alimenta a fama dele, né? De bad boy. Ele não fala com as pessoas, ele é um cara muito solitário, ele não tem amigos ali na cidade. Então ele anda pela cidade junto com o cachorro dele e as pessoas conhecem, mas ninguém se aproxima, ninguém faz questão de fazer amizade com ele. Mas eu te contar um segredinho. A mulher da cidade não para de bater na porta dele, não sai da cama dele. Então ele tem uma constante rotação feminina ali na cama dele, né? Porque as mulheres falam mal, mas não desgrudam dele. E assim, quando ele encontra com a Grace, é aquela situação. Outra coisa que é interessante se destacar, ele é bem mais novo do que ela. Bem mais novo não, né? Ele tem, se eu não me engano, ele tem 24 ou 26 anos. Ele é mais novo do que ela. Então, eu achei isso maravilhoso. Por motivos de o marido safado, traidor, foi trocado, obviamente, pelo mocinho, pelo novinho, né? Então, pra mim, isso já foi uma vingança maravilhosa. Enfim, vamos voltar pra história. E quando eles se conhecem, eles trocam muitas farpas, porque eles são bem diferentes. Ela tem o jeito dela todo certinho e tal, aquele da garota perfeita, da mulher perfeita, da família perfeita e tudo perfeito. E ele não, ele é o cara todo errado. Então eles batem muito de frente, né? Ele joga um monte de coisa na cara dela, ele é até um pouco agressivo com as palavras quando ele conversa com a Grace. A família dela não suporta a família dele e a família dele também não suporta a família dela. Mais pra frente a gente vai descobrir os motivos de ter tanto ódio entre famílias ali, né? Tem um motivo pesado. Mas eles começam a bater de frente, mas no final eles acabam encontrando algo, não é no final, né? Mas logo em seguida eles acabam encontrando, vendo algo no outro que dá certo, sabe? Eles se reconhecem. Ela vê muita solidão nele e ele vê muita solidão nela. Então isso meio que os atrai, né? Eles acabam ficando juntos, eles acabam se entendendo de uma forma ou de outra. E obviamente eles vão se envolver, porque o Jackson é um cara maravilhoso. E eu acredito que isso explica a capa do livro, né? Ele é todo bonitão e a autora acabou querendo apelar um pouquinho aí, trazendo essa capa, né? Desse livro, desse personagem tão bonito e tal. Mas não é só isso que chama a atenção do Jackson. Ele tem uma questão ali de solidão. A mãe dele foi embora, abandonou a família e faleceu muito cedo. Então aquilo dali criou um racha assim no coração dele, no sentido de ele não acreditava mais no amor. E também por ver a situação do pai dele. Ele viu o que o amor fez com o pai dele. Então ele não quer mais isso na vida dele. Ele não quer chegar a esse fim, né? Então ele evita qualquer tipo de relacionamento. E quando a Grace entra na vida dele e eles se reconhecem nessa solidão, eles topam viver um relacionamento casual, né? Assim, eu te encontro pra isso, você vai estar suprindo as minhas necessidades
e sexuais, né, no caso, que era o único interesse de ambos, e era o que eles queriam ficar juntos só nesse nível. Só que obviamente, né, gente, não vai acontecer isso. Fica bem óbvio pra gente que os dois eles vão acabar se envolvendo num nível emocional, e é o que vai dar liga na história, é o que vai emocionar bastante no livro. E nessa parte do relacionamento é até bem bonitinho. Eu achei que o casal eles se entendiam, eles entre eles dois existia muita cumplicidade. Conforme o tempo vai passando, eles vão se aproximando. Só que obviamente isso vai virar um escândalo na cidade, né? A mãe dela vai ser terminantemente contra esse relacionamento, ao ponto de causar várias situações, né? Lembra do ex-marido traidor, que eu falei lá no início da resenha? Então, quando ele vê a possibilidade de que ele tá realmente sendo deixado, que ele tá virando passado pra Grace, ele volta pra cena e vai tentar reconquistar ela. É uma confusão danada, gente. Esse verão na vida da Grace é um verão assim que... Força, amiga. Força. Tá sinistro pra você. E a gente vai viver essas várias situações na vida da Grace e na vida do Jackson. O livro ele vai alternar entre a visão dos dois personagens, então vai ser bem interessante a gente ver cada um. E também vai trazer detalhes do passado do Jackson, da infância dele. A gente vai entender os motivos de ele não acreditar no amor e nem querer ter isso na vida dele. Fora outras situações que vão acontecer ao longo do livro. Agora, o resumo feito, vamos lá para a parte da minha opinião e o motivo de eu não ter gostado tanto assim do livro. É um livro, gente, sobre traição. A verdade é essa. É um livro sobre traição, onde todo mundo trai todo mundo de uma forma ou de outra. Seja uma traição emocional, seja uma traição física, enfim. A traição vai girar em torno... Vai ser o mote desse livro. Vai ser o start para o fim do relacionamento da Grace. Vai ser o start para várias outras questões que vão aparecer dentro desse livro. Então é um livro sobre traição. A gente vai ver vários tipos de traição. E eu não tô me referindo apenas à traição de homem e mulher, que é, no caso, a única que eu contei aqui pra vocês também. Não é só isso que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Eu gostei do livro, mas eu não achei tudo isso que todo mundo tava falando. Eu, sinceramente, eu li um outro livro dela, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é... Ai, eu não lembro agora do nome mesmo. Mas se eu vou olhar no meu Scooby e vou colocar a capa aqui pra vocês verem. Mas esse livro, ele me emocionou muito mais do que o Vergonha. Eu entendi o título do livro, fora que o título em inglês eu achei bem interessante porque é Disgrace, né? Que faz esse trocadilho com o nome da personagem. E o Vergonha até que teve até um certo sentido, sim, porque ela passa vergonha, ela tem que superar a vergonha, enfim. É a retomada da vida da Grace, né? Então, que vai passar por essas fases aí que envergonham a personagem principal. Mas, como eu disse pra vocês, ele é um livro que eu não achei tudo isso que as pessoas estavam falando, maravilhoso e profundo e não sei o que. É um livro bom, é um romance como outros, que vai trazer um tema delicado, mas não é um livro assim que eu diria assim pra vocês, esse livro mudou a minha vida, sabe? Ele não me tocou profundamente como tocou em outras pessoas. Então, pra mim, o hype tava muito alto e ele acabou não sendo atingido. Não sei se é porque eu já li uma quantidade muito grande de coisas semelhantes a esse livro, ou se realmente não sei, não me tocou, gente, sinceramente. Então, pra mim, foi um pouco decepcionante. Eu tava esperando bem mais do que isso. A história dos dois é bem dramática, o passado do Jackson é bem dramático, o que acontece com ele é extremamente dramático. Então a gente sabe que a Brittany, ela tem um pezinho no drama, né? Ela gosta mesmo de pegar pesado no drama e principalmente de interligar as questões. Então a gente tem ali o passado deles dois sendo interligados, o que a gente já percebe logo de cara no início do livro, assim, a gente fica assim, por que tem tanta raiva ali entre as famílias? Então você já sabe que tem alguma coisa no passado que vai interligar o relacionamento deles e no futuro, obviamente, vai atingir
a eles como casal, né? Então isso vai acontecer. A história deles dois é bem bonita. Como eu disse pra vocês, como casal eles se entendem muito bem. Eles são um casal bonito, eu achei eles bonitos, eu achei o relacionamento deles bonito, mas eu não gostei do que acontece em volta do casal, a questão familiar. Eu não gostei do desfecho, assim, da questão do que interliga o relacionamento deles. E como eu disse pra vocês, é, é sobre traições. Então, muita coisa ali nessa questão de traição me incomodou demais. O que eu não gostei também no livro foi da construção narrativa. Eles começam com muita troca de farpas, eles começam muito batendo de frente um com o outro. Depois isso vai evoluir rapidamente para as cenas do relacionamento casual que eles vão ter. Aí vamos ter várias cenas ali de sexo entre eles, não tão descritivas assim, caso você se incomode com isso. Não é tão descritiva. Depois a gente vai partir para a construção do relacionamento mesmo, emocional, né? Então são coisas meio que cortadas, elas não vão seguindo uma linha, elas vão sendo cortadas, as coisas não acontecem ao mesmo tempo, as coisas são divididas. Aqui, primeira parte, depois segunda parte, depois terceira parte, quarta parte e afim, e termina o livro. Isso eu não gostei dessa forma da narrativa que a autora escolheu. E tem várias confusões aqui dentro do livro que eu achei meio desnecessário, que não serviram pra deixar o livro mais interessante ao meu ver. Por exemplo, tem uma cena de uma festa onde tem uma briga ali entre o Jackson e o ex da Grace. E assim, sinceramente, completamente desnecessária aquela cena. Ah, mas é pra mostrar que o ex ainda gostava dela. Não, ele não gostava dela, ele só queria ferrar com a vida dela e ele tava mais interessado no fato de que tinha um outro na jogada. Então aquilo dali não serviu muito assim pra compor a história nem nada não. Ah, mas Bárbara mostrou que ela tinha uma preferência por ele, pelo Jackson, e não pelo ex, quem ela supostamente ainda era apaixonada. Mas assim, sinceramente, eu não era uma cena que iria fazer falta no livro, de verdade. As coisas depois elas se resolvem com muita facilidade. Todo mundo se perdoa, depois que se descobre a verdade de tudo, todo mundo se perdoa, todo mundo tá amiguinho. E isso pra mim é uma coisa que não é crível. Por exemplo, a traição pra mim, de diversas formas, seja de amizade, de relacionamento, é uma coisa que te marca, que vai te deixar com o coração pesado, de verdade, vai modificar quem você é. Não é algo que você simplesmente esquece, você pode até perdoar, mas você não esquece com tanta facilidade e tá todo mundo bem 5 minutos depois. Você precisa trabalhar isso. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa dentro do livro, eu sinto até uma certa leviandade ao tratar desse assunto, que pra mim, na minha opinião, eu considero muito delicado. Outra coisa que acontece aqui no livro, gente, é que poucas pessoas prestam aqui nessa história. Pouquíssimas mesmo. Praticamente ninguém presta aqui no livro. Marido da Grace, várias pessoas, a mãe dela, enfim, pai também, o pai dele. As pessoas elas simplesmente têm muitos defeitos. E não são aqueles defeitos assim que a gente olha assim, é falha de caráter pra humanizar a personagem, porque em determinados casos eu sou uma pessoa que passa até pano pra essas situações, mas não é o caso aqui, gente. Eles têm umas falhas de caráter absurdas. Então a gente fica assim, eu fiquei, não dos personagens principais, mas de alguns personagens secundários eu fiquei com muita raiva mesmo. Outra coisa que pra mim me incomodou demais e é a questão da religião. Como eu disse pra vocês, a Grace ela é a filha do pastor da cidade. Então, você espera que na religião ali que eles acreditam, que eles estão seguindo, etc e tal, que haja um determinado tipo de comportamento. Tô falando isso como protestante, tá bom, gente? Como evangélica, que é a religião que eu sigo. Então, como protestante, posso falar assim, porque é o meu lugar de fala, né? Como tá aí a frase das pessoas que mais utilizam. Você espera um determinado tipo de comportamento. E não é necessariamente. Não é absurdo que você não encontre esse tipo de comportamento dentro das pessoas, dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade religiosa.
Não é absurdo que você encontre pessoas com falhas de caráter nem nada disso, não. O meu problema, até porque as pessoas são falhas e a gente tem que entender isso, que existe falha nas pessoas, existem falhas, porque são pessoas, então é natural que existam falhas nelas. O problema é quando você tolera determinados tipos de falha dentro de instituições que não deveriam agir assim. Então, no caso da família da Grace, que era aquele pilar, né, ali de uma vida minimamente correta, você vê uma família hipócrita. A verdade é essa, muita hipocrisia. E isso me incomodou demais, porque ali dentro daquela comunidade era uma comunidade extremamente hipócrita, que basicamente estavam dentro da igreja ouvindo o sermão do pastor, que o pastor também não presta nessa história, mas ouvindo ali um sermão e ao mesmo tempo fofocando da vida do outro, entende? Acontece isso? Acontece, mas é muita hipocrisia, sabe? E não. E outra coisa, não é que seja um hábito comum, todas as igrejas têm isso e as pessoas são daquele jeito, mas eu senti que a autora demonstrou como se em todo lugar fosse assim. Que você entrou dentro de uma igreja, então você vai encontrar esse tipo de situação, ou seja, você vai encontrar pessoas hipócritas que não acreditam naquilo que estão pregando ou não tentam viver aquilo que pregam, entende? Então, pra mim, isso foi incômodo, porque ela não é que eu não tenha problema em ver esse tipo de situações descritas em livros. Existe. Não vou ser a pessoa a dizer que não existe esse tipo de coisa, mas o meu problema é ela não demonstrar que existe pessoas que andam corretamente ou que se esforçam para agir corretamente, entende? Mas você pode falar assim, mas tem a irmã da Grace, Bárbara. A irmã da Grace é apresentada para nós como aquela pessoa perfeita, que não tem falhas, que não tem erro. E não é bem isso que eu acredito sobre o cristianismo. O cristianismo, para mim, são pessoas imperfeitas tentando buscar ser o melhor correto possível, entende? Viver uma vida da melhor forma possível. Então, claro que dentro de alguns padrões, que no caso os padrões são bíblicos. Mas no livro eu senti muito isso, que era só tinha gente hipócrita aqui. Então isso me fez desgostar ainda mais. Me fez desgostar da cidade, me fez desgostar dos pais da Grace também. No final a gente tem até uma certa redenção, mas assim, sinceramente, eu não gostei do livro. Eu dei 3,5 estrelas, me incomodou diversas coisas dentro dele, não me emocionou. O passado ali é bem pesado da família, o que interliga a família do Jackson com a família da Grace é algo bem pesado, bem delicado. E eu não gostei também, gente. Eu achei assim. Ah, infeliz, sabe? Muito infeliz. Então, pra mim, não foi uma leitura proveitosa. Pra mim, foi uma leitura aborrecedora. Os personagens principais, relacionamento Jackson e Grace, é ok, é muito bonito. Por isso o livro tá ganhando 3,5 estrelas. Até porque a história da Grace é bem emocionante. O que ela se ergue dentro da história é o que fez o livro valer a pena. De resto, o pano de fundo, personagens secundários, pra mim, nem precisariam existir. Foi uma decepção que só. Então tá aqui a minha opinião sobre o livro. Eu sei que muita gente amou. Eu entendo as pessoas terem amado a história, mas pra mim não funcionou, gente. Pra mim não deu certo. Você pode ler o livro, leia se você quiser ler, mas não é uma história que eu vou indicar. Dei 3,5 estrelas porque eu considerei o livro bom, mas não é tudo isso. E é isso que eu vou falar aqui hoje. A resenha dele escrita vai estar saindo simultaneamente com este vídeo. Daqui a pouquinho já vai estar tudo no ar, então você vai poder... Ele está indo ao ar no mesmo dia em que eu estou gravando. Se tudo der certo, vai ao ar daqui a alguns instantes e vocês já vão poder conferir essa minha resenha. Então você pode também ir lá no blog e conferir a resenha escrita também. E eu vou parar de falar desse livro aqui hoje. Me deixa a sua opinião. Se você gostou do livro, eu super entendo também. Mas coloca seus argumentos aqui. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Esse local é um ambiente livre e seguro para a gente conversar e dar a nossa opinião. Claro que com muito respeito um ao outro. Gostos estão aí, são diferentes e a gente precisa só respeitar o gosto alheio.
certo? Então comenta aí comigo se você gostou ou não do livro e também não deixe de conferir a resenha escrita e também, gente, vai seguir a gente lá nas nossas redes sociais, porque eu tô sempre comentando com o pessoal o que eu andei lendo, o que está em andamento e afins. Segue a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Muito em breve eu volto com muito mais para vocês e eu aguardo todo mundo. Até lá, tchau, tchau.